Fala, Fogão! Nessa quinta-feira, a diretoria do Botafogo se reuniu com os líderes de algumas organizadas para poder explicar alguns pontos importantes a respeito da situação que o Botafogo atravessa, como, por exemplo, em relação a centro de treinamento, Botafogo SA, busca por reforços para a disputa da Série B, e já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é uma atualização a respeito do mercado de transferências. Atlético Mineiro de olho no Canu, tem também o Botafogo não interessado no Jesus Cabreira do América de Cali, concorrência pelo volante Mauro Silva da Portuguesa, muita coisa acontecendo. E também vou comentar isso para vocês. Para fechar, quero destacar aqui que o Botafogo teve seu plano para evitar demissão em massa no Glorioso rejeitado pelos funcionários. Novas conversas vão acontecer, mas o Botafogo já deixou bem claro que cortes terão que ser feitos. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores que ainda não conhecem o canal. Se você puder me ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Também queria destacar nesse começo de vídeo um convite para você chegar logo mais aqui no canal, porque eu vou disponibilizar aqui no Fala Fogão um vídeo muito bacana explicando esse modelo B da Botafogo SA. Foi vazado um vídeo nos grupos do WhatsApp, já tem até matéria agora no Globoesporte.com, no Fogão.net, falando a respeito disso. E por conta disso, eu me sinto à vontade para agora fazer um vídeo aqui para o canal explicando o lado técnico desse modelo B da Botafogo SA. Então é muito importante você chegar logo mais aqui no canal, compartilhar com o máximo de botafoguenses possíveis, porque isso diz respeito ao futuro do Glorioso, certo? Então vou buscar passar informações mais técnicas, só que de uma maneira simples, para que toda a galera botafoguense possa entender de fato, na prática, como é que vai funcionar esse modelo B da Botafogo SA, caso saia do papel, logicamente. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente esse plano para evitar demissões em massas no Botafogo, que foi rejeitado pelos funcionários. A diretoria do Botafogo propôs uma redução de carga horária, redução salarial de 25%, suspensão do contrato de trabalho de 2 a 5 meses, mas isso foi rejeitado pela maioria dos funcionários. Até teve um grupo de funcionários que aceitou a proposta, mas como a maioria não concordou, isso não foi adiante. Novas conversas vão ter que acontecer e com certeza vão acontecer, porque o Botafogo, inclusive, através do comunicado do Jorge Braga, já deixou bem claro que cortes precisam ser feitos. O Botafogo precisa enxugar sua estrutura financeira, reduzir quadro de pessoal e, logicamente, é um processo doloroso, É bem complicado fazer isso, é chato saber que pessoas vão perder seus empregos, mas o Botafogo, verdade seja dita, não tem capacidade de pagamento. Então a gente precisa, sim, enxugar a estrutura do Botafogo. Não dá pra gente ficar falando, corta daqui, corta dali e deixa os funcionários, porque, infelizmente, quando uma empresa, e isso vale para qualquer empresa no mercado, passa por uma situação como essa, infelizmente o quadro de pessoal tem que ser reduzido. E o Botafogo, com a dívida que tem e com a receita que possui, não consegue arcar com todos os seus compromissos, todo mundo sabe muito bem disso. Então novas conversas vão acontecer, tomara que o Botafogo chegue num acordo preservando o máximo de empregos possíveis, mas a realidade é que os funcionários, através do próprio Sindiclubes, inclusive, vão ter que chegar num denominador comum com o Glorioso. Não tem jeito, a gente sabe que vai ter que acontecer num futuro próximo, muito provavelmente. O outro ponto que eu quero destacar aqui é uma atualização a respeito do mercado de transferências. O Atlético Mineiro, apesar de ter 6 zagueiros no seu elenco, surgiu como mais um clube interessado no Canu. A gente sabe que já teve o interesse do Cruz Azul do México, do São Paulo, do Internacional, e agora o Atlético Mineiro avalia a contratação do atleta, que tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022, e o Botafogo, inclusive, já teria estipulado que deseja de 6 a 7 milhões de reais por 50% do passe do Canu. Isso aqui é um ponto que a gente precisa aguardar. O Atlético Mineiro ainda não avançou com uma proposta, não tem negociação aberta, mas a gente sabe que onde há fumaça, há fogo. Então é muito provável que daqui a alguns dias surja uma proposta para o Botafogo. Outro ponto aqui que eu quero comentar é a concorrência que o Botafogo enfrenta pelo volante Mauro Silva da Portuguesa da Ilha. Ele que vem fazendo o grande campeonato carioca, chamou a atenção de Goiás, de Chapecoense e de outras equipes também. É importante o Botafogo tentar avançar nessa negociação, é uma aposta, logicamente, seria a primeira oportunidade do Mauro Silva numa equipe grande do país, mas ainda assim é um jogador que vem fazendo um grande campeonato pela Portuguesa, um campeonato bem interessante, e justamente por isso, sabendo que a gente precisa reforçar esse setor dentro do nosso elenco, seria um atleta muito bem visto. Assim como, por exemplo, o Luiz Oyama do Mirassol, que também faz bom campeonato paulista, já disputou a Série B pela Ponte Preta em 2020, e o Botafogo também tenta avançar numa negociação em relação a isso.
Para fechar, quero comentar aqui que o Botafogo não tem interesse no Jesus Cabreira, o colombiano que agitou as redes sociais nesses últimos dias, muito torcedor botafoguense pedindo para o Botafogo avançar nessa contratação, mas a verdade é que o Botafogo não tem interesse na contratação do atleta. Para fechar, eu quero comentar com vocês 3 tópicos aqui que foram abordados na reunião entre a diretoria e líderes de algumas organizadas. O primeiro deles, o centro de treinamento. A gente sabe que o Botafogo vem arrastando esse tema desde 2017, quando os irmãos Moreira Salles se propuseram a comprar o espaço Lonier. Foi feita essa compra, teve toda uma burocracia envolvida para poder regularizar toda a situação do terreno, e depois do terreno comprado, o Botafogo simplesmente foi avançando a passos de formiga. Tem 3 campos prontos lá no centro de treinamento, mas toda a infraestrutura que um centro de treinamento precisa está totalmente comprometida por lá. Teria que construir academia, fisioterapia, comprar equipamentos, enfim, fazer uma reforma geral que o custo é estimado de 15 a 20 milhões de reais. O Botafogo não tem essa grana, não chegou no acordo ainda com os irmãos Moreira Salles se vai devolver o CT para que eles possam tocar essa obra, mas mesmo que o Botafogo tivesse os recursos nesse momento, o que foi falado nessa reunião é que o Botafogo não teria esse centro de treinamento pelo menos por mais 2 anos. É o período aí que levaria para essas obras serem concluídas. Então, nesse momento, infelizmente, a realidade é que o Botafogo não tem o centro de treinamento, vai ter que continuar utilizando o campo anexo do estádio Newton Santos por pelo menos mais uns 2, 3 anos, já que não tem prazo para essas obras no centro de treinamento efetivamente avançarem, e a gente vai ter que ir assim então, sem uma estrutura adequada para um clube da grandeza do Botafogo. Outro ponto que foi abordado nessa reunião foi a Botafogo S.A. A gente sabe que teve toda uma polêmica, em relação ao Botafogo S.A. recentemente, falando que o Docésio Melo estava com um projeto na mesa dele há mais de 30 dias, cerca de 40 dias na verdade, que faltava só uma assinatura e tal, e dessa vez a diretoria falou sobre isso, dizendo que nessa sexta vai se reunir com o departamento jurídico para poder avaliar alguns aspectos aí desse projeto. Na segunda-feira o conselho diretor vai se reunir para poder também fazer uma avaliação e depois então isso seria apresentado para o conselho deliberativo dentro de 30 a 45 dias, sendo votado na ocasião. Então a gente tem muito chão ainda pela frente, verdade seja dita. Botafogo S.A. é um tema que já deixa a torcida botafoguense bem ressabiada, porque se de um lado a gente sabe que a gente precisa de uma reviravolta para poder reestruturar, reinventar o Botafogo, do outro, a gente tem toda uma frustração que girou em torno desse tema no ano de 2020. Um ano que era para ser de esperança e se transformou num verdadeiro pesadelo para o torcedor alvinegro. Então vamos aguardar, Botafogo S.A. a gente pode falar sim sobre o assunto, vou colocar aqui no canal logo mais, conforme eu falei no começo desse vídeo, mas ainda assim é um assunto para a gente saber se informar, mas sempre com o pé atrás, sem alimentar tanta esperança assim. Verdade seja dita, a gente precisa de menos promessa e mais ação. Para fechar, eu quero comentar aqui a busca por reforços no Botafogo. A diretoria botafoguense sinalizou que o Botafogo busca 3 atletas para compor o elenco, para reforçar o elenco, na verdade, para a disputa da Série B. Um volante, um camisa 10 e um camisa 9. Antes era um lateral, um volante, um camisa 10 e um camisa 9. Parece que o lateral não está mais em pauta e a gente então vai buscar 3 atletas para reforçar esse elenco. A gente tem alguns nomes sendo ventilados, como por exemplo do Mauro Silva, o do Luiz Oyama para volante. Camisa 10 ainda não tem um nome especificamente, nenhum nome assim sendo ventilado. E o camisa 9 a gente já teve Rafael Moura, Anselmo Ramon, Hernani Brocador, já surgiram alguns nomes aí, mas nenhuma negociação efetivamente evoluiu. O Anselmo Ramon a gente sabe que o Botafogo estava com interesse mais forte no atleta, mas a Chapecoense conta com o jogador. Então nesse momento tá tudo em compasso de espera, não tem nenhuma negociação bem avançada. O Chay também estava em pauta, mas está em compasso de espera também, então a gente vai ter que aguardar, não tem jeito. A Série B se aproxima, gera uma preocupação na torcida botafoguense de forma muito justa, afinal de contas o futebol apresentado até aqui foi muito ruim e a gente precisa sim fortalecer o elenco. Resta saber quais são os jogadores que vão chegar para que de fato a gente consiga ter um elenco competitivo na segunda divisão. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todos esses tópicos que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores e me ajude a alcançar, por gentileza, a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no vídeo hoje à noite aqui no canal.